Pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Jean aqui novamente. Agora vamos para o sexto vídeo da nossa série, né, de resolução do SESI Senai, né, Ensino Médio Integrado do Rio de Janeiro, edição 2024. Né? Então, vamos começar a questão agora. É um texto, na realidade, né, que é um texto para a questão 25 e 26. Vamos dar uma olhadinha sobre o que é esse texto. Bom, uma função f definida para todo x real chama-se função afim. Opa, então estamos falando de funções. Existem dois números reais, a e b, tais que f de x é igual a x mais b ou y igual a x mais b. Bom, então aqui ele está falando de função afim. Ele está me dando a função f de x igual a ax mais b. E ele te dá uma outra definição, que é uma definição correta, que y é igual a ax mais b. E aí, olha só, o que você pode associar dessas duas coisas é que f de x é igual a y, tá? Então, quando você acha o f de x, você está achando y relativo a certo x, entendeu? Então, vamos guardar essa informação e vamos continuar a nossa leitura. O gráfico de uma função afim é uma reta, muito importante saber isso, tá? Considere uma função afim representada graficamente pelos planos cartesianos que passa pelo ponto A. Bom, esse daqui é o ponto A. Esse ponto A, ele é 2 e 1, tá? O que isso me fala? 2 e 1. Significa que o 2 ele é o ponto que ele está em x e o 1 ele é o ponto que ele está em y. E vale falar, porque esse aqui é o texto, é o eixo y e esse aqui é o eixo x, tá? No meu eixo x, ele está exatamente no ponto 2, olha só. E no meu eixo y, ele está no ponto 1. O que a gente pode afirmar nessa questão? Até agora, a gente tem que ter uma ideia de função afim, e a gente tem que ter uma ideia de plano cartesiano. E aí a gente mescla as duas ideias e cria o gráfico de uma função afim expresso em um plano cartesiano. Ótimo, que é uma reta. Beleza? Então, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto B a gente não precisa nem ver aqui. Vamos ver o seguinte, ó, ele está em 1 em x, então ele está nesse ponto. E qual em y? Ele está em 6 em y, então ele é 1 em 6. E a gente pode confirmar que é a mesma coisa, olha só. Que ele está em 6 em y e 1 em x. Isso aqui é extremamente importante vocês saberem, gente, para fazer qualquer prova, tanto do SESI, Cefet, provas militares, tem que saber plano cartesiano e gráfico de função, tá? Função afim, função quadrática, né, de segundo grau. Mas vamos continuar então, vamos para a primeira questão, questão 25. Com base nas informações do gráfico, na lei de formação dessa função afim é... Bom, ele quer saber qual a lei de formação da função. Bom, primeira coisa, eu sei que y é igual a ax mais b. Antes da gente entrar muito nisso, eu quero que vocês entendam duas coisas. O meu a ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai definir qual que vai ser o ângulo que a minha reta está tomando. Se ela vai estar assim, se ela vai estar assim, se ela vai... Nesse caso, ela está assim, tá? E aí, esse coeficiente angular, ele vai definir isso. E eu tenho o meu coeficiente, aqui é outro coeficiente, só que esse aqui é o coeficiente linear, tá? Linear. E esse coeficiente linear, ele vai me formar o quê? Ele vai formar aonde a reta corta y. Ele vai me dizer aonde a reta corta o eixo y, tá? Ou seja, aonde que ela vai cortar o eixo y? Quando o x é igual a zero. Tá vendo que aqui tem um x igual a zero? Quando o x é igual a zero, ele vai passar nesse ponto aqui, que é onde ele vai cortar o eixo y, tá bom? Ótimo. O que eu preciso achar aqui primeiro? Eu preciso achar o coeficiente. Bom, o que eu preciso achar primeiro? No meu caso aqui, eu quero dizer ele em forma do meu coeficiente linear. O A tem que ter valor e o B tem que ter valor. Então eu tenho que achar o meu coeficiente angular. Como que eu acho o coeficiente angular? Gente, o coeficiente angular, esse A aqui, ele é igual ao quê? Ele é igual ao meu y2 menos o y1, ou seja, a variação do meu y, tá? Dividido pela variação do meu x, que é x2 menos x1. Nesse caso aqui, qual que é o meu ponto 2? O meu ponto 2 é o A, porque o A
ele está na frente. Esse é o meu ponto 2. E esse aqui é o meu ponto 1. Beleza? Porque é o que está atrás. A gente está falando em qual que é o ponto dele aqui no indo da esquerda para a direita, tá? Ou seja, o meu ponto A é um pouco mais à frente em X. Então eu vou tomar ele como o ponto 2, tá? Eu sei que o meu y2, que é o meu y de B, vai ser 1. E o meu y meu y de A vai ser 1. E meu y de B vai ser 6. Então vai ser, ó, 1 menos 6 dividido por... Qual que é o meu x do A? É o 2. Qual que é o meu x do B? É o 1. 2 menos 1. Bom, então vai ser 1 menos 6 dá menos 5. 2 menos 1 dá 1. Opa, menos 5 dividido por 1 é menos 5. Então eu descobri o seguinte, que o meu A ele é igual a menos 5. Beleza? E aí, gente, olha só, isso é muito legal de entender, porque você está vendo que o nosso gráfico ele é decrescente. Quanto mais passa o x, mais ele está indo para baixo, ou seja, mais o y está abaixando. Quanto maior o x, menor o y, tá? Então ele é decrescente, e ele se diz decrescente justamente pelo meu coeficiente angular ser negativo. Então, automaticamente, olha só, eu já sei que a minha função ela tem essa ideia aqui, ó, y é igual a menos 5x mais b. Ainda não achei o b, tá? Eu tenho essa ideia. Vamos ver se a gente acha o b. Mas só de olhar essa questão do jeito que está aqui, eu posso dizer qual que é a resposta? Posso, galera. Por quê? Porque olha só, você está vendo que o y, ele tá aqui eu tenho menos 3 e menos 5? Então automaticamente vai ser essa D. Mas vamos terminar e vamos achar o B. Eu acho que a ideia aqui da questão, da gente fazer questão e se preparar para a prova, não é só a gente resolver as questões, é a gente analisar o porquê a gente está achando as questões, entendeu? Qual que é os acertos. Por exemplo, agora o interessante para a gente é achar o B, que pode ser que você precise no momento de sua prova, tá? Não digo só para o SESI, mas também em vários outros vestibulares, como o Cefet, o IFE, RJ também. São vários vestibulares a nível de ensino fundamental para entrar no ensino médio, né? Então, olha só. Como que eu faço para descobrir o meu B? Gente, eu tenho pontos. Por exemplo, vamos pegar esse ponto A. O meu ponto A é 2 e 1. O teu ponto A, que é 2 e 1. Ele é um ponto que pertence à reta, tá? Então, eu posso falar que se eu substituir esse ponto A nessa minha função, o que eu vou ter? Eu vou ter no lugar do x aqui, ó, o x ele vai entrar o 2. E no lugar do y vai entrar o 1. Qual vai ser minha única variável? Vai ser o b. Então eu consigo achar o b se eu tiver o valor do x e do y. Então vamos substituir aqui para ver se a gente consegue descobrir. Ó. Essa aqui é a outra questão que a gente vai fazer depois. Ó. Vai ser 1, porque no lugar do aqui é o y e aqui é o x. No lugar do y ele vai botar 1, que é igual a menos 5 vezes o 2 mais b. Bom, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então vai ser 1 é igual a menos 10, que é mais b. Então eu posso falar que o b ele é igual ao quê? O menos 10 ele passa para cá, ele está subtraindo, ele vai passar de que forma? Ele vai passar na operação inversa. Ele vai passar somando. A operação inversa da subtração é a soma, né? É a adição. Então vai ser 1 mais 10, que vai dar 11. Então eu posso falar que o meu b é igual a 11. Então no lugar do b na função eu vou botar o quê? Vou botar um 11. Então eu vou ter a seguinte função, ó. Y é igual a menos 5x mais 11. Vamos pegar e vamos comparar com a letra D que a gente tinha visto antes, que provavelmente é aquela. Bom, só acertar aqui certinho, beleza. Achamos menos 5x mais 11. Opa, não é o que a gente queria? Menos 5x mais 11. Então eu posso falar que a minha resposta é a letra D. Tá bom? Vamos agora para a questão 26. Então, galera, passei aqui o gráfico para baixo. Agora vamos resolver. Peguei esses dados aqui também que a gente tinha achado na questão 25, tá? Que é a função, né? É a minha função certinha com os valores do coeficiente linear e angular. E aí agora eu vou dar uma olhada nesse gráfico. Ele quer saber qual que é esse ponto P aqui, ó. Qual que é o valor de x do ponto P. Por que ele quer saber o valor do ponto de x? Porque olha só, se eu olhar o ponto P,
O ponto P, ele está em que momento no Y? Ele está em zero. O meu Y, automaticamente, ele vai ser zero. Por quê? Que vai ser x e zero. Por quê? Porque é o ponto onde ele corta o eixo x. Se eu olhar no gráfico friamente aqui, esse ponto ele vai estar certinho em cima do eixo y. Em cima do eixo x, mas no zero do eixo y, tá? Tá vendo aqui? Da mesma forma que quando eu acho o meu bzinho, ele é quando o meu x é igual a zero, que eu acho onde corta o eixo y. Nesse caso, eu acho aqui quando que? Quando o meu y é igual a zero. Então, como que eu vou achar o valor do x? Eu vou jogar o y igual a zero. Por quê? Porque em y igual a zero é onde ele vai cortar o x. Então, vai ser 0 é igual a menos 5x mais 11. Eu vou isolar o menos 5, ele vai passar para cá somando, não é? Ele está subtraindo, ele passa somando. Então, vai ficar 5x mais 11. No caso, ficar 5x igual a 11. Beleza, eu vou passar o 5 dividindo. Então, vai ficar x igual a 11 sobre 5. Bom, achamos elas aqui na forma de fração, galera. Resolvemos a questão na forma de fração. Só que temos que ver nas opções. Olha, ele me deu várias opções, só que eu não tenho como saber, porque ela tem forma de fração. Como que eu vou resolver isso? Bom, lembra, para poder passar fração para decimal, já fizemos umas 4 vezes já nessa série. Temos que dividir, galera. Dividir, tá? Vamos dividir então. 11 dividido para 5. Eu vou pegar e vou fazer por 11, porque não pode fazer por 1. Vai ser 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 11 vai dar 1. Eu vou pegar e não tem como fazer por 1, vou acrescentar um zero e vou botar uma vírgula. 5 vezes 2 vai dar 10. Vai restar o que então? 0. E aqui vai ser 2. Então eu posso falar que 11 dividido por 5 dá 2,2. Então eu tenho que o valor de x vai ser igual a 2,2. Eu tenho alguma opção que me diz isso? Com certeza. Eu tenho a letra B. Então, galera, terminamos mais um vídeo aqui. Fizemos a questão 25 e 26, que, assim, eu acredito que era uma das questões mais difíceis da parte de matemática desse vestibular. Eu não digo essa segunda. A segunda estava bem tranquila. Agora, a 25, você demandava saber como calcula o coeficiente angular, entendeu? Então, não era uma questão complexa, mas era uma questão que demandava trabalho, demandava um conhecimento, assim, um pouco de função, tá bom? Então, ficamos por aqui. Vamos voltar para o próximo vídeo, já resolvendo a questão 27 e 28. Se der tempo, eu resolvo a 29 também, mas eu acredito que vão ser 2 questões por vídeo, tá bom? Manter sempre esse mesmo padrão. Aquele abraço. Tchau, tchau.